meus queridos. 1 João, capítulo 2 e o versículo de número 1, João diz assim: meus filhinhos, veja que ele está tratando como que ele seja um pai daqueles que estão ouvindo a palavra. Ele diz: meus filhinhos, não pequeis, ou seja, não pequem, meus filhos. Aleluia! Mas se algum de vocês pecam, saiba que existe um advogado. Aleluia! Quem era o advogado que ele falava? Jesus de Nazaré. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tereis um advogado. Aleluia! Aí diz: ele é apropriação pelos vossos pecados. Apropriação quer dizer alguém que se apropria de algo para resolver o problema. Jesus, ele é a propiciação pelos pecados, porque ele tem condição, ele tem capacidade de receber os teus pecados quando te arrepende, quando buscas a ele. Aleluia! Quando te arrependes, ele te perdoa. Quando recebes a sua palavra e compreendes que necessitas de alguém que te perdoa, ele é a ponte, aleluia, ele é a passarela que vai transportar o ser humano do mundo de pecado, aleluia, para o mundo da salvação. Ele é a ponte que vai te conduzir até ao céu. A Bíblia diz que não há outro nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12, diz a palavra de Deus, aleluia, que embaixo dos céus não há outro nome. Não há outro nome pelo qual o homem venha ser salvo, a não ser pelo bendito nome de Cristo Jesus. A Bíblia está recheada, meus queridos, de ensinamentos verídicos da verdadeira palavra de Deus. Aleluia! Por aqui eu já quero encerrar esta mensagem para não ficar tão longa. Aleluia! Se há alguém que deseja aceitar a Jesus, aleluia, tomar esta ponte de um mundo de pecado para um mundo de perdão, de um mundo de perdição para um mundo de vida eterna. Se existe alguém que deseja assim fazer, receber a palavra de Deus, hoje é o dia do teu escape, o escape da tua alma. Aleluia! Naquele dia, quando estiveres diante do juiz, te lembrarás que ouviste a palavra. Esta palavra, ela tem saído por toda a terra. Foi assim que os profetas pregaram. Aleluia! Foi assim que Jesus pregou. Era assim que pregava João, ali em Betânia, no Evangelho de João, capítulo 1 em diante. Aleluia! João estava pregando ali em Betânia. Ele pregava o que eu estou pregando. A mensagem é única. Aleluia! A mensagem é salvação. A mensagem, ela é escape. A mensagem de Deus, ela é livramento. A mensagem, ela é socorro. A mensagem de Deus, ela é salvação. Salvação para quem? Salvação para os sábios. Salvação para os inteligentes. Quem é os sábios, pregador? Quem são os inteligentes? Aqueles que colocam, aleluia, o ouvido para compreender a palavra de Deus. É isto que a Bíblia diz. E quem são os tolos? A palavra de Deus chama de tolo aqueles que não guardam a palavra de Deus. Oh, aleluia! São pó. Todos nós somos pó. Mas este pó tem um espírito. Está aí andando de um lado para outro. Há um espírito
espírito necessita de Deus. Aleluia. Porque quando Deus forma o mundo, Ele sopra o seu espírito. Então esse espírito que te faz andar, que te faz te mover. Oh, aleluia. Esta tua pele que se corta e depois ela retorna à carne. Oh, porque aí há o sopro de Deus, meus queridos. Quantos estão na UTI? Aleluia. E Deus, por meio do seu Espírito, restaura, traz de volta a vida, porque Ele tem cuidado de ti e te dá esta oportunidade, a oportunidade de não partires desta terra sem ouvir a voz da palavra, a oportunidade de compreenderes que eres pó. Aleluia. O homem foi formado pó. Aleluia. E a Bíblia diz que ao pó tornará. É incrível, não? Tanto orgulho na terra, tanto desprezo à palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes tanta reclamação nós ouvimos nas ruas quando pregamos a palavra. Oh, aleluia. Saber que vamos voltar a ser pó. Do jeito que viemos, assim voltamos. Oh, aleluia. A Bíblia diz, Isaías capítulo 40, e o versículo de número 17, que o ser humano não é nada. É incrível, não? Meu Deus, como pode alguém que está se movimentando? Aí nós olhamos o que é nada, tentamos apalpar com a nossa mão. Aleluia, não achamos nada. O ser humano é isso, nada. Aí a palavra de Deus, ela vai mais adiante no mesmo versículo. Aleluia. E ele diz, e Deus os considera, ó, a consideração de Deus, menos que nada. Ora, se nada, não existe nada, irmão. Agora quem é o ser humano? Deus diz que ele é menos que nada. Isaías 40, versículo 17. Oh, aleluia. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, a palavra vai dizer que o ser humano não é nada. E nem ele pode dizer nada a Deus, porque faz isso, Deus, porque tu fizeste aquilo. Muita gente tem este hábito, dizer, Deus, por que estou passando por isso? Deus, por que permitiste isso? Você não é nada. Nós não somos nada. É a palavra de Deus quem diz. Como é que nada pode dizer ao Criador porque faz isso ou faz aquilo, Deus? Aleluia. Meus queridos, há uma glória de Deus quando pregamos esta palavra. Você não pode senti-la, mas eu posso sentir nesse momento. Aleluia. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Por que, meus queridos? Porque os anjos de Deus, aleluia, oh aleluia, eles promovem uma festa no céu. Você não sabe por quê, mas eu vou te dizer porque o Espírito de Deus, ele fala, oh aleluia. Há uma festa no céu porque os anjos sabem, aleluia, quão difícil será para aqueles que partirem desta terra sem a salvação. Eles sabem o sofrimento lá do inferno, porque eles têm autoridade para entrarem lá e de lá saírem. Aleluia. E quando eles, aleluia, verem, porque estão vendo, lá no céu, neste momento, Deus contempla a sua palavra sendo pregada. Os anjos estão vendo, aleluia, que a mensagem está sendo pregada. E quando eles veem,
que alguém aceita a palavra, recebe a Jesus, então eles se alegram, eles promovem uma grande festa no céu, pela alegria de saber que nós, que aceitamos, escapamos do sofrimento, da condenação eterna. Oh, aleluia! Existe festa no céu, diz a palavra de Deus, por um pecador que se arrepende. Oh, aleluia! Veja, meus queridos, qual é a alegria de Deus? A alegria de Deus é que o homem seja rico na terra? Não. A alegria de Deus é que o ser humano tenha muitas propriedades. Aleluia. Viva pecando? Não. A alegria de Deus é que o ser humano tenha uma boa formatura? Não. Aleluia. A alegria de Deus. Aleluia. O que causa alegria diante dos céus é quando Deus vê alguém pregando a sua palavra. Quando alguém pode absorvê-la e assim escapar da condenação, da perdição eterna. Porque isso é fato, meus queridos. O homem natural, ele jamais poderá compreender ou ver o que está acontecendo neste exato momento. Mas o homem espiritual, diz a palavra de Deus, que esta pessoa discerne tudo muito bem. Oh, aleluia! Porque ele discerne pelo Espírito de Deus. Se você não tem um sopro de Deus, aleluia, você também não recebeu o Espírito que veio de Deus. Mas você, por causa do pecado, aleluia, espanta o Espírito de Deus. Você está só com o seu Espírito de vida, ao qual um dia você vai prestar conta diante de Deus. O que fez aqui nesta terra com esse sopro, com esse Espírito de vida que Ele lhe deu. Aleluia. Mas o Espírito de Deus se recebe Ele quando recebe a palavra. Quando aceita Jesus como Salvador, é batizado, então recebe o Espírito de Deus. João no capítulo 1, se você ler aquele capítulo, você vai tirar muitas conclusões. João disse, os fariseus mandam perguntar, aleluia, para João, se João é o Cristo. E João sabe as palavras. Ele disse, eu não. Oh, aleluia. Tu és profeta. João disse, eu não. Aleluia. Glória a Deus. A humildade de João Batista. Oh, aleluia. Tu és Elias. João disse, também não sou Elias, não. Aleluia. Não era unicamente uma voz que clamava no deserto. Estou eu aqui nesta manhã como uma voz que clama nos corações desertos de Deus e que não querem muitas vezes ouvir e se reconciliar com Deus. João sabe as palavras e continuaram aquele discurso e a palavra diz que João, aleluia, ele fala para os seus discípulos. Ele diz, aleluia, que ali estava o Salvador. Naqueles dias ali estava o Filho de Deus, aquele que veio para salvar. E ele ainda diz mais, do qual eu não sou digno nem de desatar os seus calçados. Lá para o versículo 30 ou 35, em diante João vai estar dando essa explicação. No livro de João, capítulo 1. E ele diz, eu não sou digno nem de desatar os seus calçados. E a Bíblia diz que, João diz, mas aquele que me mandou batizar com água, ele estava em Betânia, João, batizando ali com água. E ele diz, aquele que me mandou batizar com água, ele mesmo me disse, quem foi que mandou João batizar com água?
o próprio Deus, aleluia, que falava com seus servos e ainda fala até os dias de hoje. Aquele que me mandou batizar com água, ele próprio me disse, ele mesmo me disse João, aquele a quem fez descer o Espírito Santo sobre ele, aleluia, este é o enviado, este é o que salva dos pecados. Quer bater perna comigo sábado, não? Oh, aleluia. E aí João diz, e eu vi, oh, aleluia. A Bíblia é real, meus queridos. João disse, e eu vi, quando eu estava a batizar a Jesus, o Espírito pousou sobre ele. E ele ainda diz mais, e permaneceu, oh, aleluia,